Oi, gente, tudo bom? Eu tava aqui editando o vídeo e eu senti a necessidade de ter uma introdução antes de começar o episódio, para informar que talvez a nossa conversa de hoje possa gerar gatilhos, caso você tenha questões alimentares, distúrbios alimentares ou algum distúrbio de imagem. Nós não somos jornalistas, nós não somos profissionais de saúde, as nossas conversas são uma troca de assuntos que às vezes são complexos, são delicados, são profundos e obviamente que a gente tenta fazer da maneira leve, mas acima de tudo a gente quer fazer de uma maneira responsável. Então por isso que eu tô aqui gravando essa introdução. Simplesmente, às vezes, a gente tem que falar sobre assuntos e eles naturalmente não conseguem ser uma conversa fácil, né? São difíceis. E hoje é um desses dias. Então, esse é o recado. Eu espero que vocês ainda assim gostem do episódio e é, que as pessoas se conscientizem em olhar para o outro de uma maneira mais empática, mais respeitosa, mais amorosa, mais compassiva e não só que julgue os outros pelo o que eles veem, pelo corpo que eles estão vendo. Então, enfim, essa é a mensagem. E por último, porém não menos importante, é que se você está em sofrimento psicológico, procure ajuda especializada. Tchau. Começou hoje eu junto com meu paninho, com meu lencinho, né? Que hoje eu não vim despreparada, vim sem pauta de novo, porém, em termos de lencinho, eu não estou despreparada. Mas primeiro, oi meninas. Oiê, tudo bom? Oi. Oi. Vamos ver. Olá! Oi, Mai. Vamos ver onde é que a gente vai parar hoje, né? Gente, vocês ficaram ressacadas ontem? Semana passada, Eu. na verdade, né, amiga? É, Quando saiu o semana episódio. passada, Não. abafocando. Nath, tu tá Sim, mutada, sim. não te ouvi, gata. Eu ia dizer, o episódio da semana passada, mas é recém ontem, gente. Foi Então, ontem. assim, Exatamente. Vamos para a a flor parte da pele. 2, exatamente. A parte 2 sobre autoimagem. E eu já me tremo todinha com essa parte 2. E, gente, eu fiquei muito ressacada ontem, emocionalmente, pós-episódio e pós-choradeira. E mais choradeira. Me E drenou choradeira. também. Hum? Me drenou também, assim. Não foi. Eu fiquei exaurida e, enfim, dormi que nem um. O sono dos justos, assim, sabe? Enfim, foi isso. Ontem eu, conversando, né, com o Pierre-Luc, aí eu contei pra ele que a gente tinha gravado, como que tinha sido, e foi muito interessante que a gente tava falando sobre isso, assim, sobre essa questão de como a autoestima, ela é um assunto muito difícil de tu ter, né? Às vezes tu tá conversando com uma amiga, conversando na terapia, mas é extremamente vulnerável, porque tu tá naquele lugar em que tu entra em contato com as tuas emoções, entra em contato com aquela memória. Hoje a gente já tem como a gente falou, né? Já tem tá desenvolvendo a caixinha de ferramentas para lidar com isso emocionalmente. Mas naquele momento da vida não tinha, então as emoções elas são muito cruas, elas são viscerais mesmo. Então, tu consegue conversar sobre isso, geralmente, quando tu tá com alguém que tu confia. E aqui a gente tá fazendo um exercício de falar sobre coisas que são tão nossas, tão pessoais, tão difíceis, num ambiente que não é protegido, né? Então, Maravilhosa. Cirúrgica. interessante, mas, gente, Uhum. muito difícil. Foi. E sabe o que foi interessante? Porque, enfim, assim, curioso pra mim. Porque algumas coisas eu já falei pra minha psicóloga.
Por exemplo, quando eu comecei a chorar ontem, que eu falei, o meu compromisso hoje é não cometer o mesmo erro de antes e finalmente me enxergar tanto por fora quanto por dentro. Eu já falei exatamente isso pra minha psicóloga. E eu falei, tipo assim, plena. E aí eu vim pra cá, gente, e foi mexendo foi visceralmente canceriana, foi vindo a emoção, sabe? E eu não consegui me controlar. Eu achei isso muito curioso. E que eu fiquei assim, meu Deus, por quê? Por quê? Por quê, né? Porque a emoção ali, sabe? Do jeito que veio, mas enfim, não tenho respostas. Só que eu tava refletindo, fiquei reflexiva, né? Obviamente, hoje o dia inteiro. E, enfim, minha cabeça de designer, às vezes ela vem, as reflexões ela vem em forma de imagem, assim. Acho que se eu fosse pintora, hoje eu teria um quadro para pintar. E a sensação que eu tenho e a imagem que eu vejo, que veio na minha cabeça, pensando sobre autoimagem, todo esse meu rolê, enfim, que eu já sofri, por conta da questão do meu corpo, como eu me vejo, como os outros é, me intitulam, foi a imagem que veio foi assim, o meu momento atual. É como se a minha autoimagem fosse um espelho que tivesse explodido na minha frente e os cacos estivessem incrustados em mim. E eu agora, nesse momento que eu tô, eu tô tirando os cacos que estão presos no meu corpo e tô fazendo um quebra-cabeça, assim, ó. Pra eu juntar o espelho todo de novo, pra que aí eu possa me ver. A minha cabeça me trouxe essa imagem. E eu fiquei extremamente passada, porque é muito profundo isso, né? Porque imagina, é doloroso, vai tá cheio de sangue. Quando eu imagino esses cacos, obviamente, eles, como eles estão aqui, né, em mim, tá cheio de sangue. Eu tô juntando assim, e tá aquela coisa meio fragmentada, meio distorcida, porém eu tô vendo a imagem, porém eu tô construindo. Enfim, porém, e aí finalmente eu tô me vendo, sabe? Eu achei essa alusão perfeita para o meu processo atualmente, porque pelo fato de estar, enfim, incrustado no meu corpo, né? Ou seja, cicatrizes. E é bem isso mesmo. É o meu processo de finalmente me reconhecer como eu de fato sou, porque enfim, eu nunca me vi. E outra coisa também, o dia inteiro que ficou para mim foi o tanto que eu já me senti humilhada pelos outros só pelo fato de existir, só pro meu corpo existir do jeito que ele é. E, e eu tava lembrando que a primeira vez que eu fui na nutricionista foi com 8 anos, foi meu presente de aniversário, maravilhoso. E eu lembro que no caminho do nutricionista, uma pessoa que hoje é nada na minha vida, porém, com 8 anos, você não tem discernimento emocional, né? Pra saber que aquela pessoa, na verdade, é um nada na sua vida. Mas eu lembro que essa pessoa falou assim: eu tenho vergonha de apresentá-la para as minhas amigas, porque ela é gorda. E, gente, isso, meu Deus, eu trago até hoje pra mim. Enfim, basicamente é a introdução do episódio. Eu só falando de mim, né? E aí eu não sei como é que a gente vai fazer a introdução de vocês, mas enfim, tô falando, tô falando, tô Já falando. chegou no Vral. Tô, não tô. Porra! Aham. Uhum. E, enfim, a idade dos 8 anos foi muito marcante pra mim, porque foi a primeira vez que é, alguém verbalizou, né, que o meu corpo fazia vergonha de alguma maneira, porque eu não sabia. Obviamente que com 8 anos eu já era excluída, eu já sofria bullying, enfim, já. Mas foi a pessoa que falou, sabe? Eu acho que o que bateu mais foi a questão de quem falou aquilo, sabe? E a primeira ida ao nutricionista, que eu particularmente hoje eu acho muito problemático, principalmente porque quando eu lembro de mim aos 8 anos, eu não vejo por que levar uma criança para um nutricionista aos 8 anos de idade, porque
enfim, eu não era a mais magrinha, mas enfim, eu não tava doente. Então, né? É, e muito marcante também porque foi a partir dos 8 anos que eu comecei a beber as bebidas com adoçante. E isso se perpetuou até eu vir pra aqui pro Canadá. E quando eu cheguei aqui no Canadá, eu levei um choque assim muito grande, que eu não entendi direito o negócio de adoçante. Eu não sabia nem onde achar no supermercado. Aí eu comecei a colocar açúcar. E eu não sabia o gosto das coisas. Minha referência era o adoçante. E aí, quando eu ia colocar o açúcar, gente, foi um cabo de guerra, porque eu não sabia a quantidade certa, ficava muito doce, eu não gostava, ficava sem ser um gosto legal. Aí eu parei de beber. Parei. Ui! Eu parei de beber. Eu fiquei tão nervosa que esmurrei o microfone. Eu simplesmente parei de beber suco, parei de beber meu café com leite. Entrei num surto, assim, do rolê do adoçante, porque eu, desde os 8 anos de idade até os 26, quando eu cheguei aqui, eu não sabia, enfim, me reconhecer o gosto das coisas com, sei lá, um açúcar ou adoçante. Enfim, eu tava muito acostumada com o adoçante. Enfim, era isso que eu queria entregar. Falei o que tá vindo. Porque como que eu vou resumir 33 anos de problemas de autoimagem em uma hora, né? Ou melhor, isso aí só eu falando, né? Uma hora eu tenho o suficiente. Mas ainda eu tenho lugar de falar das minhas amigas. E agora eu vou passar para elas. Quem quer falar? Fala aí. Abre aí o microfone, fala pra mim. Bom, então, interessante isso, Mari, porque assim, eu acho que a relação com a comida que tu vem narrando, né, tipo assim, desde tão cedo, dessa ida ao nutricionista, o não reconhecer o gosto de algumas coisas, é muito preocupante, né? Tipo assim, é interessante a gente olhar agora isso e ver com, enfim, com o teu olhar de 33 anos, 32 anos, tu não faria isso com uma pessoa de 8 anos, né? Tipo assim, tu não submeteria uma criança de 8 anos a fazer isso, até porque para uma criança de 8 anos ir para uma nutricionista, eu acho que hoje já não é mais assim, né? Tipo, geralmente tu tem outros fatores, eu acho, associados e, enfim, muito chocante, assim, fiquei chocada. Pois é, mas uma coisa que eu falei ontem foi que tanto tu e a Mai, vocês duas trouxeram muito questões da autoimagem em relação ao corpo, né? Principalmente assim a questão da infância. E para mim acho que bate num lugar diferente. A maneira como você me vê, a maneira é diferente da maneira como eu me vejo, né? Porque eu sempre fui uma criança magra e muito ativa, sempre me mexi bastante, tanto que às vezes eu vejo as fotos e eu tenho uma dificuldade de reconhecer o meu ganho de peso, porque eu fui por muitos anos, né, uma criança magra e ativa. E aí esse ganho de peso ele se deu no início da vida adulta ali, não sei, uns 20 e poucos anos. 20 e poucos anos, assim, eu acho que foi. Mas até então, eu não conseguia perceber nenhum tipo de diferença de peso. Falei já de algumas situações assim que aconteceram de, tipo, apontarem, olha essa barriguinha, olha esse negócio, olha a postura. E eu, hoje vendo as fotos, eu percebo que não tinha nada ali, sabe? Mas as memórias que me vieram ontem, que foram batendo em lugares, e foi sendo meio difícil, assim, acho que estão muito associadas a, não sei, a elementos de rejeição, assim, eu acho que foi. Porque às vezes, não sei, me veio algumas memórias, assim, por exemplo, eu tinha uma dificuldade muito grande de socializar, eu acho que eu contei aqui já que eu mudei de série, na segunda série eu fui pra... Eu pulei da primeira pra segunda. Então eu cheguei na segunda série, tive que fazer novos amigos, e a galera era um pouco mais velha, eu faço aniversário no final do ano, então eram 2 anos mais velhos que eu, os colegas. E, enfim, fiz alguns amigos, tudo bem. Só que isso foi um
um dominó, né? Porque todos os outros anos, todos os meus colegas eram 2 anos mais velhos que eu. Então, eu encerrei o meu ensino médio com 15. Então, assim, foi um período que foi muito estranho, porque eu já estava convivendo com pessoas mais velhas, mas eu tinha muito menos idade, né? Eu acho que algumas coisas que aconteceram, eu não estava preparada emocionalmente, não tinha nenhum tipo de preparo emocional para passar, que foram essas questões de rejeição de amizade, eu acho que eu já contei aqui um episódio, né, que o ciúme de uma amiga, o ciúme de uma amiga minha, de se sentir meio excluída do grupo, rejeição de quando eu comecei a perceber que eu estava gostando de alguém, e aí eu passei por um episódio assim, que foi tipo, eu sempre ficava na sala, né, no recreio, e aí eu tinha umas amigas que ficavam também na sala, eram umas 5. E aí em algum momento foi proposto que a gente escrevesse um recadinho no quadro pro menino que a gente gostava. Isso foi na 5ª série pra mim, eu tinha... Nossa, eu nem lembro. Tinha 11 anos. Não, menos. Não me lembro que ano que foi. Mas estava na 5ª série. E aí esse menininho, eu escrevi lá o meu recadinho pro fulaninho. Todas as outras escreveram pro amigo do fulaninho, que era mais bonito que ele. E eu sempre tive uma coisa pelos estranhos, né? Essa é a minha questão. Pros simpáticos. E aí eu escrevi. Mas pateta. Eu escrevi e deixei lá. E aí essas meninas, eu não reparei que essas meninas apagaram o nome de quem elas gostavam. Só que eu deixei o meu. E aí elas chamaram o menino na sala. E aí, nossa, a hora que esse menino chegou, eu fui tentar me esconder atrás de uma cadeira. Imagina, cadeira de escola, né? Não tinha como. E todos os meninos da turma gostavam de uma mesma menina. Tinha todo esse esquema, assim, a menina musa fit, musa... Não era nem musa fit, mas não era Miss Gari. E aí... Lembrei agora da história, mãe. E aí, esse menino, ele viu lá, eu tinha assinado, tinha o nome dele. E aí ele me chinelhou. Tipo, eu não sei se vocês conhecem esse termo, chinelhar. Mas enfim, aí é meio que tipo assim, descascar a pessoa, falar mal da pessoa, sabe? Uma coisa assim. E aí ele fez isso. Tipo assim, essa feia, não sei o que eu quero. E naquele momento, imagina, tipo assim, tava na frente das minhas amigas, era um momento que eu tava vulnerável. Então, assim, até hoje eu me lembro dessa questão, me lembro desse menino. Claro que na hora, ali, naquele momento, simplesmente acabou. Acabou qualquer crush que eu tinha nesse guri, né? Tipo assim, nossa, péssimo. Mas foi interessante. E aí, a partir de então, eu comecei a perceber, já tinha tido, né? Mas assim, eu comecei a me lembrar ontem desses pequenos momentos que foram assim, tipo, acho que foi, que nem mais ou menos que nem tu, assim, meio que caquinhos e cicatrizes que vão construindo, que levam, assim, a ideia da rejeição e de tu não ser bonita e não ser interessante, enfim, coisas assim. E aí pula pra vida adulta, onde existe já uma questão do meu corpo comigo mesma, né? Que eu demorei a perceber a minha relação com a comida sendo conflituosa. E comecei a buscar ajuda, demorou também para isso acontecer, demorou para eu conseguir me ver da maneira como eu sou e não simplesmente me assustar que a minha roupa não tá entrando, coisa do tipo, sabe? E então assim, é um pouco diferente daquilo que vocês narraram, mas ao mesmo tempo não, porque eu acho que os sentimentos eles estão aí e eles, não sei, eu fico pensando, né, tipo, parece que às vezes é uma coisa tão pequena, mas é um pouco isso, tipo, no momento que tu vivenciou aquilo te causou um efeito, causou uma dor. Imediatamente também tem a maneira de como que tu vai lidar com isso, porque tem gente que vai lidar externalizando uma raiva e vai simplesmente assim, tipo, né? Tem gente que engole, que eu acho que foi o que eu fiz, né? Tipo assim, eu engoli seco e tomei no lombo e segui em frente, mas assim, não que não tenha doído,
né? Tipo, doeu, pegou fundo, mas engoli e toca a ficha. E aí eu acho que essa é um pouco a questão, tipo, quando a gente para pra pensar nisso agora, com, com a minha caixa de ferramentas, eu acho que eu deveria ter lidado melhor com outras coisas. Mas na época eu não tinha, na época eu não conseguia também, porque eu acho que eu sentia sempre essa pressão de ser a mais nova. Também, tipo assim, que era muito ingênua. Gente, quando eu fui beijar, tu acredita que quando eu perdi meu bebê, eu não era nem porque eu quis, foi porque eu era muito nova, eu tinha que beijar de uma vez. Então, uma amiga minha arrumou com um gurizinho lá da minha turma pra gente ir no cinema dar um beijinho. Assim, bizarro, né? Se tu parar pra pensar. Só pra não ficar atrasada. Pra não ficar atrasada. Exato. Tipo assim, não, tu tem que apurar. Vamos lá. Essas coisas que estás falando, Nath, me fez pensar em várias coisas também. De tipo assim, ontem acho que a gente bateu muito na tecla da parte do corpo físico, né? Tipo, essa coisa de eu não sou como você me vê, eu não me vejo como você me vê, enfim. E a sua fala, apesar de não ter muito a ver, me fez lembrar de outras coisas que não são necessariamente relacionadas a isso. Que é, por exemplo, como a questão de que, às vezes, a gente vai mudando, só que a gente fica preso na imagem que as pessoas tinham da gente por aquela fase que a gente viveu, né? E aí, às vezes, eu não sei se vocês já passaram por isso. Na verdade, eu sei que sim, porque eu lembro da fala da Mari em relação a, tipo, nem lembro qual foi o episódio, mas que ela tava dizendo que tentou muito ser padrãozinho, todo mundo igual, botava o vestido curtinho, ia pra balada e tentava cabelo de chapinha. Essa fala do cabelo de chapinha. Eu lembro, tipo, que então, assim, eu sei que experiências foram compartilhadas nesse aspecto. Ficou preocupada naquela época, não ficava? Ficava. Eu sei bem que época era essa, mas me fez pensar, assim, de como é complicado, porque às vezes a gente, tipo, os outros passam a ver a gente por aspectos que a gente tem naquela época. Então, vamos dizer assim, na escola, eu me saía bem nas notas, nas coisas e tal. Sempre foi uma questão que eu fiz e, tipo, eu queria ter nota boa. Não pelos outros, mas por mim. Mas eu também me preocupava muito com o que os outros iam pensar se eu não tirasse uma nota boa. Porque agora eu tenho a responsabilidade de manter essa... Esse personagem... Não personagem, mas essa característica da minha identidade, sabe? A minha característica, a característica da minha identidade. Tipo, a Maiana tira nota boa. Maiana senta na frente na sala. Maiana, sei lá, não tem problema nesse aspecto da vida. E às vezes você cansa e eu não queria mais ser essa pessoa. Mas eu não tinha como. Eu vou ser quem, então, sabe? E eu lembro que na época da faculdade eu fiquei tipo, meu Deus, é uma oportunidade pra recomeçar. Eu posso ser quem eu quiser agora. Eu não preciso ser a pessoa que as pessoas já esperam de mim que eu entregue, sabe? Eu não queria que ninguém esperasse de mim nada. Mas aí veio a faculdade. E aí eu começo, tipo assim, quer saber, vamos lá, né? Me esforçar. Mas aí foi chegando na metade do curso, eu não aguentava mais, eu não queria mais ser. Eu já não era mais aquela pessoa. E eu ficava naquele sentimento de tipo, e quem eu vou ser se eu não fosse essa pessoa? E da mesma forma, com a questão da igreja, porque eu cresci na igreja. Era parte fundamental da minha identidade, entendeu? Eu ia para os cultos jovens nas sextas-feiras, eu ia para os acampamentos da igreja nas férias de janeiro e de julho, chamava todo mundo pra ir comigo, eu amava, não era algo que eu fazia forçada. Eu tinha prazer, de verdade, tipo, eu amava aquilo. Mas chegou uma fase da minha vida que eu me lembro, assim, de eu olhar pros meus amiguinhos da época, sabe? Olhar assim. Eu tava no acamp na época, nessa época, e pensar. Quem que vai ficar se eu decidir que eu não quero mais ser essa pessoa? Quem dessas pessoas que hoje são o meu ciclo, que eu gosto tanto, tipo, que fazem parte desse meu lado, se eu decido não ser mais. Se eu decido que cansei, não quero mais brincar disso, sabe?
quem dessas pessoas vai ficar? A resposta foi ninguém. Basicamente, sabe? Basicamente ninguém. É, raras exceções daquele momento, daquelas pessoas em específico. Mas, sabe, tipo, eu não era mais. Mas eu continuava carregando aquela imagem, né? Como a Mari fala, tipo assim, Mai foi sempre muito certinha. Mai, tipo, foi como. Era quem eu era, sabe? Era quem eu era. E eu acho que, assim, adulta, eu tive muito essa crise, do tipo assim, eu tô cansada de ser a que faz tudo como esperam dela, sabe? Eu tô cansada de ser um exemplo, de ser vista como, ai, não erra, não sei o que lá. E foi um momento muito difícil pra mim, de quebra dessa imagem, tipo, desse papel do tipo, talvez eu não seja mais como você me vê, sabe? Talvez eu não seja mais como você me vê. Então, assim, eu sei que foge completamente do caminho que a gente tava trilhando nesse episódio. E aí, enfim, foi isso, né? Tipo, eu tava cansada, assim, dessa imagem de ser essa pessoa. E não por, obviamente, agora querer fazer tudo errado e me revoltar. Não era isso. Mas eu, né, ao crescer, assim, eu não queria mais ser referência. Eu não queria mais ser tipo, não, faz que nem ela, sabe? Ela é toda certinha, ela é um exemplo a ser seguido. Eu não queria mais ser exemplo. Eu tava cansada do peso de não fazer as coisas porque eu queria fazer do jeito que eu queria fazer, porque eu tinha vontade, e sim porque eu tinha uma imagem a prezar, vamos dizer assim. Então chegou esse momento assim que eu percebi que eu não era mais aquilo que as pessoas, que eu não me via mais como as pessoas me viam. E eu entrei um pouco em crise, assim, nessa questão de, tá, se eu não sou essa pessoa, quem é que eu sou também, né? E se eu não quero que me vejam assim, eu quero que me vejam como. Então eu acho que isso é algo que eu ainda levo, sabe? Tipo, ainda estou trabalhando na minha mente. E como eu falei, não tem muito a ver com por onde a gente estava guiando o episódio de questão de corpo e tal. Se for pra falar desse aspecto também, eu tenho um milhão de coisas. Inclusive, eu acho que fez por muito tempo parte da minha identidade, assim, como que as pessoas me viam. Uma pessoa que faz dieta e faz exercício, ou tenta pelo menos, sabe? É, E de, de ir, assim, de, tipo, exemplo em relação a isso. A, tipo, por favor, não me pede dica de como emagrecer, porque eu não aguento mais. Não valorizo mais isso. Não quero mais ser alguém que direciona as pessoas nesse sentido, sabe? É, mas as pessoas continuavam vindo pra mim, assim, tipo, não, se eu quero falar sobre emagrecer, a importância disso, uma pessoa que vai me entender é mais, sabe? Eu entendo. Mas eu não quero ser a pessoa que vai dizer, eu acho certo mesmo. Vamos nos sacrificar em prol da nossa beleza. Sabe? Tipo, não sou mais essa pessoa. E acho que chocou muita gente quando eu simplesmente cansei dessa parte, sabe? Enfim, eu divaguei um pouco. Espero que tenha dado pra fazer algum sentido. Mas é isso. Amiga, mas fez muito sentido, sim. Só um adendo. Só que é de fato, eu fui uma das pessoas chocadas pela tua digievolução, digamos, sabe? Principalmente a coisa da igreja, Maiana desassociada da igreja, sabe? Que pra mim foi muito chocante porque eu sabia que era algo muito, muito importante e que ocupava um grande espaço na construção do teu eu, né? E eu também fiquei tipo assim, gente, e agora? Como é que, onde é que Maiana vai encaixar isso na vida dela agora, ou então o que é que ela vai colocar no espaço que a igreja ocupava antes, sabe? Enfim, mas eu adoro muito mais essa manhã de hoje. Eu digo logo. E é isso. Pode falar, Nath. Não, eu tava pensando que interessante isso, na verdade, porque assim, ontem a gente entrou muito na questão do corpo, mas eu acho que
como foi falado pela Mai, eu acho que existem sim outros elementos que a gente que pega na nossa autoestima, e eu nunca fui essa pessoa assim. Eu acho que tem muito da troca que eu tive crescendo assim com os meus pais, porque sempre foi uma relação muito aberta, nossa. A gente sempre conseguiu conversar muito, senta, bate papo e tal. E talvez a minha mãe, ela foi muito tipo assim, não, teu cabelo é bonito. E, sabe, ela incentivava esses elementos, assim, que eu acho que crescendo seriam coisas que pegariam em mim. Tipo assim, tem que querer ter cabelo liso, porque eu quis. Não tinha o elemento da magreza, mas tinha outros elementos, tipo assim, queria ser loira, queria ser mais inteligente, queria ter unhas longas, coisas assim, né, que tipo assim, são supérfluas, mas que pegam muito em algum lugar. Então, na minha infância não teve tanto esse, não diria, eu acho que eu vou usar a palavra, não teria o peso em que a autoestima ela está extremamente associada à tua imagem, à imagem realmente, sabe? Para mim, eu acho que ela sempre foi muito de outras coisas. Tipo assim, a autoestima associada à inteligência, associada ao valor que alguém te dá, ou tipo assim, de tu ser interessante, de alguém gostar de ti, digamos assim, no início da tua vida amorosa, ou de uma amiga te valorizar. Mas sim, sabe, eu acho que tem pauta, e a gente talvez não esteja falando de outras coisas mais ainda que não necessariamente foram questões para nós, mas que estão ali e que são elementos de autoestima, talvez até em relação a relações familiares, né? Em que, por exemplo, há questões ali em que pais não foram presentes e isso causa, assim, um elemento, um dano na autoestima, porque, querendo ou não, tem aqueles pais que não foram presentes e que vão causar algum dano pro resto da vida, né? Acho que é a sensação, assim, de não se sentir querida. Não, eu acho que era isso que, tipo, eu falei, e eu acho que eu não consegui fechar o meu pensamento nessa questão da autoestima, nesse sentido, assim, de que, tipo, de como a minha autoestima, ela estava ligada à imagem, tipo, a Maia é inteligente, sabe? E se eu não quisesse mais, sabe? Tipo, me valorizam por isso, minha autoestima está ligada às minhas notas, à minha posição na escola, à minha posição na faculdade, ao ponto a um ponto doentio, sabe? Tipo, de eu chorar, de morrer porque eu tirei 9, não tirei 10. E aí, porque eu tinha medo de, tipo, como é que as pessoas vão me ver agora? Vão saber que eu não sou perfeita, vão saber que eu falhei, vão saber que eu não consegui saber acertar. Da mesma forma, essa coisa da autoestima na igreja, porque era muito o meu. Tipo assim, quando eu saí, eu tava numa posição muito gostosa de estar. Tipo, eu era referência. Eu não tava só lá dentro. Eu era referência. Eu era coordenadora das coisas, sabe? As pessoas vinham até mim pra saber disso, pra saber daquilo, pra organizar isso, pra organizar aquilo. Eu era importante naquele ciclo. Eu era querida, eu tinha uma posição. Eu não era só mais uma pessoa. Eu era Maiana, sabe? E eu tinha muito medo, assim, do que essa quebra ia fazer, porque eu ia achar valor aonde, sabe? Se eu não ia ter esse, essa fonte alimentando minha autoestima de, tipo, eu sirvo pra alguma coisa, de onde é que eu ia tirar isso, sabe? Eu acho que até hoje eu tô procurando, na verdade, como encaixar o que a Mari falou, né? O que será que ela ia usar pra encaixar? Eu não sei, eu acho que até hoje eu tô procurando, assim, de tipo como encaixa, como suprir esse lugar de ser relevante de alguma forma, mas ao mesmo tempo ter muito medo de me colocar de novo num papel de qualquer coisa e depois dizer, ai, não quero mais, e agora? Porque teve a fase, né, teve a fase do Fight and Fit, que era, tipo, Maiana emagrecendo. Teve a fase dos bolos, teve a fase no Canadá. Então, todas essas coisas alimentavam essa questão da autoestima. De tipo, poxa, as pessoas querem saber a minha opinião sobre isso, as pessoas querem me encontrar, as pessoas ficam felizes quando me conhecem. Mas
E aí aquele choque de novo do tipo, elas acham que me conhecem, elas não me conhecem de fato. Então, era uma autoestima alimentada de algo que não era real, sabe? Enfim, é uma noia minha que tem muito, muito, muito a ser tratado ainda, mas que mexe muito nessa questão da minha imagem pra mim, da minha imagem para o outro. E de como que eu quero ser vista, de como eu não quero ser vista. Amiga, não importa a direção que você siga, você sempre vai ser maravilhosa. E quem não gosta dessa sua versão, dane-se, entendeu? E porque quem gosta de você, vide eu, sabe? Mas vocês foram falando aí, e eu fui refletindo aqui, com meus tic-tac, né? Aí meu tic-tac estão só assim, ó, com a xicarazinha aqui, ó, chazinho nesse podcast. Aí eu e eles, a gente tava pensando que sim, a gente tá falando sobre essa questão da autoimagem, que obviamente se aplica a várias outras questões, só que no meu caso, meu processo, eu falo muito sobre essa questão do corpo, porque foi onde tudo começou, né? Porque foi de entender logo de cara que o meu corpo não era o aceito e que aí eu era feia e aí eu sou desinteressante e ninguém quer ser minha amiga, ninguém quer ser meu amigo, eu tenho que encontrar artifícios aqui para chamar a atenção de alguma maneira, principalmente a amizade, quando eu falo disso me vem muito realmente da terceira série para baixo, sabe? Realmente de encontrar maneiras de criar relações. Por que que eu sou tão repelida, assim, sabe? Parece que... Sabe o mosquito da dengue que o povo bota repelente? Pronto, é isso. É tipo assim, eu tentava me aproximar, aí as pessoas ao meu entorno ficavam, sai daqui, sabe? Era assim que eu me sentia. E aí isso se perpetuou e se reflete para tudo, todo o resto. Por isso que a minha meta terapêutica é justamente a autoestima. E eu até falei pra minha psicóloga logo quando a gente começou a fazer terapia, que eu falei assim, cara, se a gente. Eu vou colocar isso aqui como meta terapêutica porque isso abraça tudo na minha vida. Porque foi a partir do meu corpo que eu entendi que, enfim, eu não consigo fazer amizade, que eu não sou interessante para alguém me achar bonita, que eu não sou interessante para que pessoas ao meu redor tenham vergonha de me apresentar para as amigas. É, foi a partir do meu corpo que eu entendi que eu tinha que ter outras coisas, e eu acho que é daí também o tanto que para mim é importante essa questão material, porque eu entendi muito cedo que ter as canetinhas, ter o hidrocor, ter o material escolar, ter as melhores notas são os elementos que vão eu vou conseguir comprar o interesse do outro, sabe? Isso é muito problemático e até hoje eu luto contra isso porque eu tenho que me convencer e eu não consigo, spoiler, eu não consigo, que eu sou interessante ao ponto de que não, eu não preciso ofertar nada. O que eu sou já é o suficiente, sabe? E eu não consigo acreditar nessa história ainda. E é, enfim, foi também a partir do meu corpo que eu entendi que eu não posso deixar que as pessoas se aproximem e me vejam tão de perto, e aí eu me fechei para, sei lá, namoro, para relacionamento. Quando eu conheci o meu marido, mas não precisa nem ser meu marido, sei lá, quando eu, sei lá, tava no meu primeiro namorado também, mas eu vou focar no meu marido, porque o meu marido é quem colocou o anel aqui no dedo. Eu fiquei desesperada, tipo assim, meu Deus, como é que eu vou abrir aqui isso pra eu ter um relacionamento adulto? Sabe? De namoro, assim, né, agora na fase. Eu não posso, eu não posso deixar essa pessoa chegar perto de mim e ver, porque aí ele vai descobrir tudo que eu sou de verdade, ou seja, toda essa
essa pessoa desinteressante, totalmente sem graça, totalmente caótica. E eu não posso, eu tenho um personagem. Ah, eu tenho um personagem pra manter, sabe? E eu não posso deixar que ele chegue perto. E isso também hoje é a mesma coisa pra amizade. Eu não posso deixar que as pessoas convivam muito comigo. Eu ainda tenho isso, principalmente pra amizade. A amizade pra mim é um setor da minha vida que eu enfrento muito. Eu me sinto muito desafiada, porque eu tenho a sensação que se aí as pessoas vão me ver assim de perto, sabe, no microscópio, é, aí elas vão botar o dedo assim e vão me taxar. Ai, problemática, traumatizada, sabe, carente, fica cobrando coisas. E enfim, eu posso até ser, sabe? Mas não sou só isso. Entende? E também não é nesse lugar de cobrança, assim. Eu só tô. É o que eu tenho, sabe? Sabe aquele jogo da Discord do Big Brother? Que tem. Que aí você coloca as plaquinhas? E pronto, eu fui acumulando essas plaquinhas. Gente, meu pescoço tá pesado. Tô cansada de carregar essas plaquinhas dos outros, sabe? E, enfim, e aí volta pro meu compromisso comigo mesma, nessa minha nova fase, assim, do autoconhecimento, que é justamente minha prioridade, meu valor inegociável atualmente na minha jornada do autoconhecimento é não me perder na visão do outro e manter os meus olhos desvendados para que eu consiga ver quem eu sou, como eu sou e o que é importante para mim. E foi por isso que eu fiz esse podcast, cara, porque é, eu tô deixando. É como se esse podcast vai ser a minha herança, sabe? Porque, para mim, o eu, eu quero. Já que eu não consigo. Vou chorar, meu Deus, já tô com o paninho aqui. É, já que eu não consigo voltar no tempo e falar pra mim as coisas que eu precisava ouvir, eu vou deixar aí a minha herança pra ver se eu encontro uma outra Mariana que precisa ouvir as coisas que eu passei, as coisas que eu ressignifiquei, as conclusões que eu tirei dos BOs, para que ela não precise chegar no ponto que eu cheguei. Ela consiga evoluir de onde ela tá, sabe? Que ela não precise mais se sentir humilhada, se sentir rejeitada, que ela não se sinta diminuída, que ela não tenha que se calar com a comida, sabe? E principalmente também para quem não é Mariana, entenda o seu compromisso com o outro. Não seja é, egoísta ao ponto de simplesmente colocar o dedo na nossa cara. Ah, você é problemática, quanto você também tem sua autorresponsabilidade aí no meio desse buruçu, sabe? No meio dessa bagunça. É, ou seja, não fale do corpo do coleguinha, porque hoje que eu tô, enfim, conseguindo me reconhecer em termos de imagem nas fotos, nos vídeos, eu tô emagrecendo e tal, eu tô recebendo muita validação positiva agora, né? O fetiche da magreza dos outros e que eu também me coloco no meio do fetiche da magreza no todo, né? Enfim, é o padrão, né? Uma pessoa nascida nos anos 90 e criada nos anos 2000, enfim. Gente, não vamos associar o corpo perfeito só com a pessoa perfeita, porque quando eu tava no auge do meu peso, foi, foi essa Mariana enfraquecida que foi em busca de terapia. Foi essa Mariana totalmente baqueada e se arrastando que foi teimosa e afrontosa o suficiente para ir para a academia, mesmo o seu cérebro gritando que ali não era o lugar dela, que ela não merecia estar ali naquele lugar. Foi essa Mariana que eu vou mudar tudo que eu coloco no meu prato. E vou finalmente ficar em paz com o que eu com como eu me alimento, sabe?
vou quebrar padrões, hábitos danosos pra mim. Foi essa Mariana que todo mundo olhava assim, ó, consternado. Meu Deus, como ela tá gorda, né? Mas foi a Mariana magra, que as pessoas não deixavam ver, que me trouxe até aqui, né? A Mariana no auge do peso. Enfim, e agora eu tô voltando pra ela, né? A minha caminhada, a minha luta é voltar pra ela. Pra aquela Mariana do. Não do vestido vermelho, mas enfim, uma Mariana que eu nem sei dizer qual é, porque, na verdade, eu acho que ela nunca existiu, sabe? Uma Mariana que tem encontra dentro de si só pra Fortaleza, sabe? Eu acho que é isso. Mari, eu tava aqui pensando uma coisa, porque assim, tu foi falando, né? E aí eu anotei duas coisas aqui que eu fiquei pensando. Que era tipo assim, eu acho que. E também tem um elemento ali do que a Mai falou, mas eu tenho um péssimo hábito, eu não anotei e aí eu me perdi, tá? Em algum momento talvez eu me lembre. Mas. Que é a questão que eu acho que é isso, de tipo assim, tu cansou, não quer mais ser aquela. Vocês duas, né? Tipo assim, a pessoa que tá correspondendo ali, as moedas de troca, porque tu usou os elementos da moeda de troca, Mari, tipo assim, a canetinha. Mas a Mai tinha as notas que ela tinha, ou o momento fit dela e ajudar os outros, e inspirar os outros também a emagrecer e tudo mais. Então, tudo isso é moeda de troca, né? E eu acho que ao longo do tempo a gente vai tendo diferentes. Mas o mais. Acho que nessa questão, desse momento que a gente tá, em que cansamos, não quero mais estar nesse lugar em que eu preciso ficar. Ai, provando que eu sou X, que eu sou Y, que eu. Enfim, etc e tal, me colocando nessa caixa. É aquela. Tem aquele. Eu vi esses tempos atrás, é tipo assim, essa caixinha aqui, eu tô toda lá encolhida. Por que tu tá encolhida? É porque é aqui que me cabe. Ah, não, não é aqui que te cabe. Sai da caixa e vai ver onde é que cabe mesmo. Eu acho que é esse momento que eu, tipo assim, graficamente, eu acho que é assim que a gente se encontra. E que não quer mais estar nessas caixas que foram prendendo a gente, que foram colocando. Ai, taxada de a inteligente, a gorda, a magra, a esforçada, a criativa, a não sei o que, a amiga, enfim, sabe? N coisas. E a gente cansou, a gente só quer ter a liberdade de ser quem é. E quando tu foi falando essa questão dessas amizades que foram se perdendo ao longo do caminho, porque a caixa não cabe mais. A quem a caixa, quem a gente estar dentro da caixa favorecia, não quer mais estar, não quer mais, peraí, me perdi, vou ter que cortar. A quem estar dentro da caixa favorecia e a gente resolveu sair e se rebelar, essa pessoa realmente vai vazar, não faz mais parte da vida. E isso me lembra Spoiler, muito vazou mesmo, vazaram mesmo. Exatamente. Isso me lembra muito um vídeo da Jojo, Saudades Jojo, em que ela fala sobre as amizades ao longo da vida. E eu fiquei me questionando muito sobre isso quando ela fez esse vídeo. Eu vi já ele, nossa, eu não sei quantas vezes, muitas. Mas eu me questionava muito porque ao longo da minha vida, as amigas que eu mantive, eu tenho amigas desde, enfim, grandes amigas desde quando eu era criança, algumas que eu fui conquistando ao longo da minha vida escolar, algumas na vida adulta, mas a maioria são amigas que, eu percebi, são amigas que exigem uma pouca manutenção, e não é porque elas não fazem questão de estar ali, é porque elas simplesmente entendem que eu entrei nessa caixa, e aí depois eu entrei na outra, e eu entrei na outra, e mais uma, mas elas nunca deixaram de me ver quem eu era. Eu sempre fui eu. Nunca deixei de ser eu, e nunca tive que usar uma moeda de troca com elas. Então, assim, elas foram me observando ao longo do tempo. Às vezes elas talvez não estavam curtindo muito, mas elas estavam ali, sabe? Estavam me assistindo, estavam me apoiando, estavam, enfim, me incentivando no que eu queria fazer. Mas se mantiveram.
E eu não precisei, naquele período, sentir que eu precisava me encaixar na caixa por elas. Eu era além da caixa. E aí eu acho que talvez a gente vai ter que fazer um vídeo sobre isso, sobre o valor dessas amizades que perduram, as Por amizades que favor. perduram e que não pesam. Né? Aqui um obrigado, minhas amigas, que simplesmente me viram em todas as caixas e seguiram comigo. Eu acho que é isso, assim, que dá força a continuar. Porque às vezes a gente não tem ninguém mais, né? Tipo assim, tem às vezes a família, às vezes um parceiro, uma parceira, mas as amigas, elas estão ali há muitos e muitos anos e não desistem da gente, mesmo a gente estando numa caixa de merda, né? E, e às vezes, só uma amizade entende a gente do jeito que a gente precisa ser entendida. É uma coisa que eu falo sempre pro meu marido é: ter psicólogo não substitui um amigo. Uma amizade não substitui o psicólogo. Um marido maravilhoso que nem o meu não substitui uma amizade e um psicólogo, tanto que essas outras pessoas não substituem o meu marido maravilhoso que eu tenho. Ou seja, tudo é importante, todos esses setores são importantes, sabe? Mas a amizade, especificamente, Setores que a gente pode ser, é. né? Porque Sim. tu sente que tu precisa se encaixar pra estar com, seja o James ou o teu marido, Mai? Tu sente Uhum. isso? Essa Não, percepção que tu tá sempre numa caixa? Não, não, são pessoas que não. tu é. Eu simplesmente sou. Eu digo pra ele que eu me apaixonei por ele quando eu dei minha gargalhada e ele não se assustou e ele não me recriminou. Que foi na nossa primeira saída. Foi tipo assim, cara, ele me ganhou ali, porque ele simplesmente ele ficou normal, como se ele já tivesse acostumado com a minha gargalhada. E, gente, eu tenho falado muito da minha gargalhada, né? Eu não sabia que a minha gargalhada era uma coisa. Era uma questão. Era uma questão que eu me E a tua sentia. gargalhada é maravilhosa, por favor, né? Mas assim, aqui Maravilhosa. como amigas estamos dizendo, o que a gente ouve da tua gargalhada é diferente do que tu ouve. Porque eu ouço toda tipo assim. Mas é porque tá vindo Uhum. fazer o quê, né? Mas enfim, aí. Gente, quando eu dei a gargalhada, tipo, 2 minutos dentro do carro, quando ele foi me buscar pra gente sair a primeira vez, e ele simplesmente ele continuou normal, ele não bateu o carro, ele não levou, não pulou da cadeira. Eu achei maravilhoso, cara, sabe? Enfim, eu falava as coisas, eu podia ser eu, e. Ai, enfim, amo. Esse é o momento que eu me declaro pro meu bofe, que eu amo muito meu bofe. Eu lembro quando João vive trazendo isso nas nossas conversas, quando ele acha que precisa. Mas quando a gente tava começando a namorar, eu lembro ele tava indo embora do prédio, assim, na portaria, tava na portaria, ele saindo do portão, e ele olhou, e tipo, e eu olhei pra ele, eu fiz, você tá querendo namorar comigo, mas veja, presta atenção em mim, eu sou maluca, eu sou louca, eu estou lhe avisando, você não pode dizer que eu não avisei, você não sabe onde tá se metendo. E ele de vez em quando volta essa história, quando ele fala assim, eu lembro quando você me avisou, e eu decidi que não era um problema naquela época, e não é um problema hoje, sabe? Tipo, relaxa. Mas o que um bafo bom não faz na vida da gente, né? Eu. Ai, gente, não sei. Dá vontade de ficar voltando em tantos tópicos que vocês falaram, que eu acho que esse episódio não acabaria nunca, sabe? Porque volta e volta e volta e volta. Mas essa coisa do valor, eu anotei aqui em alguma hora, alguma de vocês falou sobre o valor que os outros dão pra gente. Eu acho que foi a Mari falando sobre, tipo, essa coisa do fetiche da magreza, né? Tipo, só quem já engordou e emagreceu sabe como as pessoas elogiam você, de repente, né? Do tipo assim, ai, você é tão linda, ai, o que, é que você tá fazendo pra conseguir? Ai, parabéns, você é maravilhosa, enfim. E, e eu acho que pra mim começou muito assim. Eu não era gorda, mas sempre que eu emagrecia, as pessoas vinham e elogiavam. Isso, obviamente, foi me ensinando que, poxa, é melhor ser desse jeito. Então, é, também.
me aproveitando do discurso de Mari, de tipo, por favor, pessoas que costumam comentar o corpo das outras e tudo mais. A gente não tem noção do impacto que a gente pode causar em alguém. Tipo, o meu primeiro e único, eu acho. Assim, eu tive um segundo que foi um semi-ataque de pânico, mas o meu único ataque de pânico, full blown ataque de pânico, assim, tipo, da pessoa sair realmente do eixo, foi porque eu tinha engordado de novo, depois de ter passado uma fase super magra, super fit, super referência, super todo mundo elogiando, super, ai, Mai tá linda, ai, não sei o que lá. Elogiavam pra João, inclusive, eu lembro dessa época que ele falava, tipo assim, pô, os meninos ficam falando, ai, se desse bem, né? Porque começasse com ela, não era assim, mas ó, o Pokémon evoluído que tu tem agora e tal. Eu lembro disso, tipo, fica registrado na cabeça da gente. E aí eu tinha engordado de novo, muito rápido, mas as pessoas não tinham me visto ainda. E aí eu tava indo pra despedir de um amigo que tava indo viajar pelos Sem Fronteiras. E no meio do caminho, eu comecei a entrar em crise do tipo assim, eles vão ver que de novo eu tô gordinha, de novo eu voltei a ser aquela pessoa, eu não sou mais magra, bonita, fit, e eu vou ser ridicularizada de novo, sabe? As pessoas vão olhar pra mim de novo como tipo, ah, é só a Mai de novo, a versão que a gente já conhece, a versão que não tem valor, sabe? Porque tinha valor com tudo em cima, mas enfim, e eu lembro, e Jonathan ficou super assustado. Falei, você quer voltar? Quer voltar pra casa? E eu ficava tipo assim, eu não posso fazer isso, porque o meu amigo vai morar em outro país. E eu não quero. Eu não quero não vê-lo. E eu acho, assim, se eu não tô enganada na época, ele só voltava depois que eu já tivesse ido embora pro Canadá, eu acho. Eu acho que tinha alguma coisa assim em relação a isso. Do tipo, podia ser a última vez que eu ver, sabe? Eu não podia não ir por causa do meu corpo. Eu tinha essa consciência, mas ao mesmo tempo eu tava desesperada, porque eu sabia que aquele grupo em específico dava muito valor a essas coisas e eles iam olhar de novo pra mim e eu ia só ter voltado a ser medíocre, sabe? E aí é isso, tipo, eu tenho esse momento muito forte, assim, na minha memória. E essas pessoas não fazem noção de como, tipo, uma brincadeirinha aqui, uma brincadeirinha ali, vai mexendo com a sensação que a gente tem de valor próprio, sabe? Tipo, hoje em dia eu sei que eu sou muito mais do que um corpo fitness ou não, mas a gente não esquece como a gente é tratado e a gente sabe que a gente é tratado melhor quando a gente tá magra, sabe? E é muito difícil lidar com isso, assim, aceitar que a gente não quer mais estar naquele lugar e que você vai ter que abrir mão desse valor extra que as pessoas lhe dão, sabe? Tipo, é encontrar autoestima sem que ela esteja diretamente relacionada ao seu corpo. Isso no meu caso, na minha história. Na minha história, porque eu me provei várias vezes que quando eu quero emagrecer, eu consigo emagrecer. Eu não consigo me manter magra, vamos dizer assim, mas eu consigo emagrecer. E o meu trabalho, é engraçado, foi o oposto da Mari, foi encontrar o meu valor e o meu amor próprio em algo à parte do meu corpo. Tipo assim, estar acima do peso e me amar mesmo assim. Estar acima do peso e fazer exercício por me cuidar e não porque eu quero emagrecer, não porque eu tenho que emagrecer. E essa noia é constante na minha cabeça, porque eu enfim, eu sei. Eu conversei muito isso com a nutricionista que eu falo no episódio passado. É tipo assim, eu sei que é importante fazer exercício pelo amor que eu tenho a mim, amor ao meu corpo, amor à minha saúde, né? Tipo, querer envelhecer saudável, querer ser uma velhinha que consegue andar por aí, carregar peso, tipo, a importância de comer bem, não porque a gente vai emagrecer, mas porque a gente vai nutrir o nosso corpo. Acho lindo esse discurso. Consigo 90% do tempo acreditar nele, mas ainda carrego comigo aqueles 10% que faz assim, se for pra isso eu não quero me esforçar. Eu só consigo mesmo quando diz assim, não, é pra ficar magra. Então, aí sim,
eu consigo dar valor a todo esse movimento, sabe? É como se tivesse uma quebra muito grande entre o meu racional, que sabe que eu devia me esforçar por isso, e o meu emocional que diz, ah, mas eu queria ficar magra. No final de tudo, ainda assim, eu queria ficar magra, sabe? É... E aí é uma luta constante do tipo dessa coisa de tipo não comentar no corpo das pessoas. Óbvio que eu conheço minhas amigas e eu sei que elas ficam felizes quando elas estão mais magras e elas ficam felizes quando elas escutam que elas estão mais magras, mas eu me obrigo a não abrir a boca pra falar sobre isso, porque eu não quero que elas se sintam menos quando se um dia elas não estarem mais magras, sabe? Então, tipo, óbvio que eu vejo e eu não consigo me cegar e dizer assim, ah, eu nem percebi que a fulaninha emagreceu. É óbvio que eu vejo, porque eu fui doutrinada a dar valor a isso, então eu consigo ver. Mas eu tento o meu melhor pra não dizer, ai, tá tão bonita, sabe? Às vezes eu acho que é importante chegar e dizer, porque eu sei que é importante também escutar que o meu esforço está dando o resultado que eu queria. Mas é a gente não valorizar só o resultado da magreza, sabe? E a outra coisa que eu luto demais, e isso minha psicóloga que chamou a atenção, a primeira delas, muitos anos atrás, é tipo, você tem tanto medo de ser julgado pelos outros. Será que não é porque você acha que todo mundo vê você com os olhos que você olha pros outros. E aí, ela não tava dizendo assim, você julga os outros e você só dá valor aos outros. Ela não tava dizendo isso. Mas ela tava dizendo assim, será que aí dentro não tem uma pessoa que acha que dá valor à magreza e ao ponto de você estar constantemente, talvez, quem sabe, julgando os outros nesse aspecto, e você acha que as outras pessoas julgam você da mesma forma que você tá julgando elas, minha gente, isso deu um nó na minha cabeça. E aí, eu passei a observar e a tentar trabalhar isso dentro de mim, porque de fato existia um quê em mim que aprendeu que os outros têm mais valor quando estão mais. Não é mais valor, mas mais beleza, vamos dizer assim. Quando os outros estão mais magros. Então eu passei a lutar. E desde então, isso foi em 2015. Desde então, eu faço, tipo, é um compromisso comigo, assim, de quando eu percebo que eu tô olhando a pessoa e meio que criticando o aspecto físico, tipo, vou lá naquele lugar, e, tipo assim, não, não pode. A gente não é essa pessoa que vai naquele lugar. E eu normalmente fico mais crítica com os outros em épocas que eu tô mais crítica comigo. Quando eu tô trabalhando pra ter um olhar de mais bondade comigo, eu consigo ser mais bondosa com os outros também. Então, eu acho que é aquele ciclo que se alimenta, né? Tipo assim, ao ser mais bondosa com os outros, eu consigo ser mais bondosa comigo. E ao ser mais bondosa comigo, eu consigo ser mais bondosa com os outros. Então, eu tento ter com os outros o olhar que eu gostaria que tivessem comigo, que é tipo, eu não sou só um corpo, sabe? Vai muito além disso. E eu sei que eu amo minhas amigas por muito além. Tipo assim, o corpo delas não tem nada a ver com o motivo de eu amar. Tipo, então por que que eu acho que vão me amar por causa do meu corpo, sabe? Quando eu amo alguém de verdade, isso eu não vejo isso. Eu vejo assim, engordou, emagreceu, mas eu não gosto mais ou menos por estar mais gordinha ou menos gordinha. Então, por que eu acho que eu tenho que gostar mais de mim ou menos de mim por estar mais gorda ou mais magra? Ou por que eu acho que os outros vão gostar mais de mim, sabe? Enfim, falei demais. É isso. Tchau. Ai, amiga, tu foi falando aí, e aí foi vindo na minha cabeça todos, não todos, porque são inúmeros, impossível eu ter memorizado todos, mas muitos momentos que eu me proibi de viver por conta do meu corpo. Principalmente nessas duas últimas idas pro Brasil. De, tipo, de quase me esconder mesmo. De, sei lá, deixar de ir pro shopping. Porque vai que eu encontro, o que a gente sabe, né? Recife é um ovo de codorna partido ao meio. Aí vai que eu encontro alguém, né? Que eu, que é conhecido. Ou então os amigos querem ver a gente e aí eu invento milhões de desculpas. Gente, se você é meu amigo de Recife e eu dei um perdido em você,
Não é porque eu não queria ver você, não é porque eu sou fuleira, é porque eu tava com vergonha de mim. E semana passada ou essa semana, eu não lembro, eu até falei pro meu marido: olha, vê se tu agora no Brasil, a gente encontra uma fulana, amiga tua, porque eu quero oficializar nossa amizade, porque ela é muito mara, e finalmente eu quero criar uma amizade, eu e ela, entendeu? Aí ele virou assim pra mim com a cara, tipo, passado, chocado. Mas eu já tentei inúmeras vezes fazer o encontro de vocês. Aí eu falei, meu querido, acorda pra Jesus, que o encontro não aconteceu porque eu tava com vergonha de mim. Agora que eu tô emagrecendo, agora você pode me botar na vitrine do Shopping Center Recife, assim, no mostruário, me mostrar pra todo mundo que tá tudo certo. Porém, um adendo, não é exatamente por conta do emagrecimento. Não é o fetiche da magreza. A magreza é uma consequência do que eu estou construindo, sabe? Então, na verdade, não é que agora eu não tenho vergonha de mim. Não é só, é também, mas não é só que antes eu tinha vergonha de mim porque meu corpo estava de um determinado jeito e agora que eu emagreci, agora eu não tenho mais vergonha de mim. Não é só isso. Tem uma outra camada anterior que é muito mais profunda e muito mais importante, que é a percepção que eu estou me forçando a mudar sobre mim mesma, sabe? E que nesse conjunto da ópera vem o meu processo de emagrecimento atual, sabe? Mas hoje eu finalmente estou emagrecendo de uma maneira consistente enfim, e progressiva. E é a primeira vez que eu não quero e que eu não preciso do reconhecimento do outro, de chegar pra mim e dizer: olha, tu emagreceu, vice? Porque antes eu ficava tipo assim: meu Deus, as pessoas não estão dizendo que eu emagreci. Ninguém tá dizendo que eu emagreci. Teve até uma vez que eu tava na faculdade e aí eu cheguei pra uma amiga na época e falei assim: tu acha que eu tô emagrecendo? Porque eu tô emagrecendo. Aí ela fez assim, eu sempre tive mania de usar meu cabelo solto pra frente, né? Me escondendo, né? Agora que eu tô sendo audaciosa e fazendo as coisinhas assim, prendendo meu cabelo e tal. Isso aqui esse rabo de cavalo é uma revolução. A revolução, ó, vem aqui, ó, nos detalhezinhos que ninguém imagina, né? Enfim, aí eu tava aqui com o meu cabelo, né? Minha moldura me escondendo. Aí ela fez assim, ó, pegou meu cabelo pra cá, pegou meu cabelo pra cá, aí olhou minha saboneteira e falou: não tô percebendo não que tu tá emagrecendo. Gente, a partir dali eu criei um novo fetiche, que é o fetiche da saboneteira. E hoje eu fico, tipo assim, o tempo todo me tocando, sabe? Aqui, ó, pra sentir a minha saboneteira. Não porque eu estou procurando a minha saboneteira, que eu quero aquela saboneteira profunda. É só que eu estou num processo de trabalhar para, tipo assim, eu estou reconhecendo que aqui, essa área é desse jeito. E que nesse corpo, nesse exato momento, é desse jeito. E eu preciso reconhecer que se eu emagrecer, mas isso aqui vai mudar. Isso aqui vai mudar. Eu vou perceber e sentir de outro jeito. Então é isso. Eu não sei se eu tô conseguindo me entender, mas isso que eu tô falando é uma coisa muito profunda que não tem nada a ver só com o fetiche da magreza, mas sim com a evolução do meu corpo, que eu tô compromissada em reconhecer cada mudança que o meu corpo tá sofrendo atualmente. E a prova de que isso não tem nada a ver com a magreza necessariamente ou com o peso X na balança é que hoje eu olho para as minhas fotos e eu me reconheço. Eu não sou aquela Mariana do vestido vermelho, da foto lá que eu fiquei chocada, mas agora eu olho para mim nas fotos e eu gosto do que eu tô vendo. Então, assim, se eu estagnasse agora no meu peso, eu daria que processo cumprido, missão cumprida com muito sucesso, sabe? Porque eu não. Aí é quando vem realmente a prova de que é para a saúde, que é para ressignificar, que é uma outra coisa que não tem nada a ver com ser magra, ser esquelética. É realmente uma questão de
pegar todas as Marias que eu já fui com a Mariana que eu sou hoje e fazer as pazes, sabe? E, enfim, é isso. Eu acho que a gente já pode se encaminhar pro final, né? Meninas, vocês têm mais alguma outra coisa pra fazer um adendo? Ou alguma outra colaboração? Não? Então tá. Então eu acho que a gente entregou muito bem hoje, muito mais serenas, né? Com esse episódio. E, enfim, eu tô feliz com a qualidade do que a gente entregou, sabe? É realmente a minha herança pro universo, é a minha colaboração para o mundo. Eu hoje sinto que com o episódio passado e esse, eu deixei a minha marca no mundo e a minha revolução. A minha pequena revolução no mundo. Então, assim, missão cumprida em vários sentidos, sabe? Se hoje fosse o último episódio de todo o podcast, eu já tô feliz. Já tô feliz com tudo. Mas não é, tá? Spoiler, não é. Então, Por dito isto, favor, não é o último, não, é ainda só o temos começo, né, muitas amiga? pautas. Temos muitas pautas ainda para serem debatidas e a gente não tá querendo se aposentar, não. Pelo contrário, a gente só começou, tá? E hoje eu não vou perguntar quem tá com a terapia mais em dia, porque vai ser de novo, todo mundo é maravilhosa e maravilhoso, e todo mundo tá com a terapia em dia, porque é um processo, o importante é você não deixar a peteca cair. E lembre-se, se você está em sofrimento psicológico, procure ajuda especializada, é o que vai mudar a sua vida, tá, gente? E para você que fica comentando do corpo dos outros e que fica associando que um corpo X é um corpo ideal. Pare! Agora mesmo! Eu tô com raiva! Entendeu? Pare de ser essa pessoa merda! Entendeu? E é isso! Que cafonice! Que cafonice! Me arretei Que coisa mais agora! anos 90. Não, que coisa mais anos 90. Não é! Extremamente revista da Capricho 2003. Ai, se toque e melhore, vá pra terapia, que a gente tá aqui evoluindo e você aí, entendeu? Parado no tempo, se toque. Pronto, é isso. Militei. Agora voltei, né, como se nada tivesse acontecido. Hora da publi. Que é pra seguir a gente em todos os lugares, viu, minha gente? É sobre isso, porque a gente não tá aqui com lencinho a tiracolo, chorando na internet, falando todos os nossos traumas da terceira série, dos outros anos de idade e pipipipopopó, pra nada. Então, segue a gente e engaja aí, compartilhando, comentando e ouvindo, dando muito streaming pra gente, tá? Principalmente no YouTube, que o YouTube monetiza, aqui no Spotify, enfim, nem tanto. Mas é isso! Ajuda a gente a viver dos nossos traumas, né? Das nossas questões, porque aí a gente vai e cria solução para outras pessoas, tá? Para construir uma nova geração menos problemática, né? Então, Menos louca. exatamente. Mais saudável. Mais saudável, é isso. Um lugar melhor no mundo. Eu quero que Marina tenha orgulho e ferramentas o suficiente pra, tipo assim, caramba, olha só o que a minha tia, a minha mãe fizeram. E eu não sofro dessas coisas porque eu tive mulheres maravilhosas que me alertaram e me guiaram num caminho que eu me amo, que eu sou maravilhosa e que o meu corpo não me define. Não é isso? Eu vivo isso? Não. Isso. Tô construindo. É babado, viu? Porque muita gente pirada me cagou a cabeça. Mas tô aqui reconstruindo tudo, tá? Então, Conversa no Closet pra todas as redes sociais, tá, gente? Menos no Twitter. Menos o Twitter, mas streaming, todos os streams a gente tá aí, Conversa no Closet, Instagram, TikTok, YouTube, Conversa no Closet também, newsletter, Substack, Conversa no Closet, tá tudo no link da bio do Instagram, certo? E o nosso Twitter é
Conversa Closet, porque foi o que deu, porque é a rede social mais cagada, né? Com o CEO mais cagado. E é sobre isso. E pronto, eu abro espaço para minhas amigas. E aí? Tchau. Tchau, galera. Boa Aí, noite. gente, fica aí, né, a segunda parte do episódio de traumas, né? Não foi nem traumas, né? Mas a gente lidou muito com traumas. Então, Foi. acho que é isso. Acho que é interessante ter um espaço. Aqui a gente tá falando entre amigas e tá público, né? Mas às vezes a gente consegue ter outras pessoas que a gente troca sobre isso. E eu acho que é interessante não ficar só no imaginário. Não ficar só revivendo isso sozinho, sabe? Porque às vezes é muito dolorido. Então, recontar, conseguir reanalisar isso com os olhos da gente de hoje, eu acho que é uma maneira muito efetiva de manejar esses sentimentos de uma maneira melhor, né? Então, assim, faça isso. Converse com amigos, troque, converse aqui com a gente, né? Vai falando Conversa no sozinho, assim, no closet. ônibus, enquanto a gente tá aqui falando. Eu também acho isso. Enfim, obrigada por quem tá ouvindo a gente. E mandem mensagens. A gente gosta sempre de ouvir o feedback, quem tá curtindo, quem tá ouvindo e tá achando legal. Não ouvimos até agora, quem não esteja achando legal, não sei se isso é um sinal. Ou se as pessoas não querem se manifestar. Mas, enfim, aceitamos também sugestões de temas aqui, pautas pra conversa do closet. Então, estamos aí. Disse tudo. E a mãe de Marina? Mamãe de Marina. Quer falar alguma A coisa? mãe de Marina tem a dizer muito obrigada, pessoal, por escutar a gente. Nossas loucuras. É isso, eu acho que uma das questões fundamentais, assim, um dos melhores presentes que a gente pode entregar é a oportunidade de vocês escutarem e dizerem: ah, não sou eu, sabe? Não é só você que sofre com essas coisas. Tem muita gente aí sofrendo junto e ninguém merece, né, passar por isso. Então, saiba que você não tá sozinho, você não está sozinha. É importante reconhecer as partes que a gente precisa se trabalhar, as partes que a gente precisa melhorar, seja ao estar do lado que sofre, o lado que faz sofrer, sabe? Tipo, que chame a atenção, seja pra você mudar a forma como você tem se visto, a forma como você tem visto os outros, a forma como você tem se relacionado com você mesmo, né? E com os outros. Então, tipo, a gente tá aqui justamente pra dizer: fiz, não faça, sofri, não sofra, sabe? Tipo, aprenda com a gente, porque a gente já sofreu com isso, a gente já deu muita testada na parede, né? Tipo, e quanto menos pessoas, como a Mari falou, tendo a oportunidade de sair agora de onde está e não esperar chegar no buraco muito profundo, melhor, sabe? Se a gente puder ajudar nesse aspecto, a gente vai ficar muito feliz. E é isso aí. Acho que é isso. Arrasou, meninas. Então é sobre isso. Cruze, cruze, cruze. Tchau! Beijo, galera. E Até a tchau! próxima. Tchau.